A tecnologia militar sempre esteve um passo à frente da tecnologia civil. Mas o que eles estão criando agora é realmente algo diferente. Pronto para ver o que acontece quando engenheiros militares dão asas à imaginação? Então, vamos lá! Esse irmão mais velho não se limita a vigiar alvos. Ele pode neutralizá-los educadamente. Conheça o Songar, o primeiro drone de combate do mundo. Inicialmente, ele carregava apenas um fuzil modesto, mas agora conta com um arsenal completo. Metralhadora e lançador de granada de 40mm incluídos. Os armazéns inimigos podem rezar a todos os seus deuses, mas a mira eletrônica e o sistema de estabilização do Songar funciona melhor do que um atirador de elite depois do café. Ele pode levantar até 9 kg de carga útil a 300 metros e voar a 54 km por hora. Como qualquer drone de alto desempenho, ele funciona por sólidos 25 minutos. Mas até o Songar parece um passarinho tranquilo comparado ao Ica Bomber. Com uma carga útil de 20 kg, este hexacóptero autônomo carrega 12 bombas aéreas de 60mm. Você pensaria que esse tipo de bagagem o tornaria mais lento, mas ele voa a 90 km por hora. Ele é equipado com uma câmera giroestabilizada com um zoom de 10 vezes, funcionando tanto em condições diurnas quanto infravermelhas. Adicione um raio de 15 km e você terá o melhor amigo que um soldado poderia desejar quando se trata de apoio de fogo. O Ica Bomber também pode transportar outras cargas, incluindo cães robóticos. Nada mal, hein? Velocidade, mobilidade e eficiência. É nisso que se baseia o sistema de morteiro GDAMS. Ele é ultra leve, podendo ser montado em qualquer veículo 4x4 militar ou comercial. Graças às suas articulações avançadas, o GDAMS se desdobra mais rápido do que você consegue amarrar os sapatos, em apenas 15 segundos. Em um minuto, ele pode disparar até 15 projéteis em missões rápidas ou 4 projéteis em uma barragem contínua, a até 9 km. E ninguém precisará de protetores auriculares depois disso. Seu supressor patenteado reduz o ruído e a visibilidade em 3 vezes. Os controles são totalmente digitais e ele mira automaticamente nas coordenadas. É praticamente como jogar um jogo de tiro online. Precisa de reconhecimento aéreo discreto? Então, chame o Ghost X. Esse pequeno e modular cabe dentro de um estojo de rifle. Mas olha, ele pode transportar até 23 kg de equipamentos. Sensores, câmeras infravermelhas ou telêmetros a laser. É mais independente do que aquele amigo que ainda mora com a mãe, sabe? E ainda mais independente do que aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal. Vai lá, aliás, hein, se o Senna não fez isso. Bom, o operador apenas aperta um botão e o drone cuida do resto. Traçar rotas, rastrear alvos e executar missões. Tudo graças ao seu software de IA, Lattice. O seu alcance máximo de voo é de 25 km, com um raio operacional de 75 km. A única dúvida real é o nome. Honestamente, Boss Baby poderia ser muito melhor, né? A Índia não se limita à comida de rua extrema. O país também conta com o ATAGS, um poderoso sistema de artilharia sobre rodas de 155mm. Essa fera 8x8 atira rápido e a longa distância. Em apenas 2 minutos, pode lançar 6 presentes a até 48 km de distância e, em seguida, desaparecer em uma nuvem de poeira. Seus acionamentos elétricos o tornam tão eficaz nas montanhas do Himalaia quanto no deserto do Rajastão. Comparado às lendárias costelinhas apimentadas da Índia, o ATAGS pode não parecer tão perigoso, mas no campo de batalha é indispensável. Para algo do tamanho de uma mini geladeira, o Barkhan faz demais. Precisa de apoio de fogo? Monte uma metralhadora. Você tem que desarmar uma mina? Adicione um braço robótico. O seu design modular o torna um soldado universal para qualquer missão, sob quaisquer condições. E é totalmente autônomo. Pode patrulhar ao lado de tropas ou evacuar feridos de locais de difícil acesso. Uma carga útil de 200 quilos e, olha, uma velocidade de 13 km por hora o tornam altamente eficaz. E já mencionei o seu nariz robótico? Olha só, como um cão farejador, ele pode detectar armas nucleares, biológicas ou químicas. Portanto, talvez seja melhor não tirar as meias sujas perto dele. Ele pode se confundir e tentar neutralizá-las. Gás químico, poeira radioativa ou o cheiro do banheiro depois do papai? É contra isso que as máscaras de gás Ira Safety protege. O seu recurso de destaque é o filtro removível montado na lateral.
que permite aos atiradores mirar corretamente. É compatível com cartuchos padrão da OTAN. Você também não precisa de um intérprete para linguagem da máscara de gás. O seu diafragma de fala oferece 95% de clareza. Assim como o ketchup combina com maionese, a Ira Safety combina perfeitamente com equipamentos táticos como capacetes e visão noturna. A sua lente panorâmica oferece uma visão ampla e não embaça, enquanto seu sistema de hidratação permite que você beba água sem remover a máscara. Algumas pessoas não conseguem nem sair da cama em 1 minuto, mas esse é todo o tempo que o módulo do morteiro Alcar precisa para disparar seus projéteis de 120 milímetros e recarregar automaticamente em apenas 10 segundos. Aliás, automático é praticamente o seu nome do meio, né? Ele tem um sistema de mira automático e considera automaticamente as condições climáticas. Ele dispara automaticamente. É basicamente tudo que o operador precisa fazer é ficar sentado e parecer esperto. E olha, como bônus, o seu cano raiado gira 360 graus, lançando projéteis até 8 km em qualquer direção. O Alcar geralmente é montado em um veículo blindado MRAP turco, que tem um alto nível de proteção e um alcance de até 1.000 km. Mas pode ser facilmente instalado em um Flyer 72LD. Esse veículo foi projetado para entregar merecidas aposentadorias a Humvees obsoletos. Olha, como um camaleão, ele se adapta a qualquer operação de combate. Com uma impressionante capacidade de carga de 2,6 toneladas e alta manobrabilidade, pode transportar tropas em terrenos acidentados ou servir como plataforma de evacuação médica para 5 pacientes em Mádica. Mas o Flyer não se limita a se defender, ele revida. O seu design modular permite que seja equipado com lançadores de granadas de 40 milímetros, torres, pods de lançadores ou qualquer outro armamento pesado. Pense nele como um anjo da guarda que pode literalmente cair do céu, já que é fácil de transportar de helicóptero. Em terra ele não é menos dividido. O seu motor a diesel de 195 cavalos o impulsiona a até 120 km por hora, com um alcance de 800 km na estrada. Direto da ficção científica chega um drone da Moog. Helicópteros militares já podem começar a fazer as malas, porque esse transporte está prestes a substituí-los. Seu sistema híbrido elétrico permite manobras em baixa altitude com o mínimo de ruído. É perfeito para entrega de munição, capaz de transportar até 227 quilos de carga. E, como é totalmente autônomo, nenhuma vida de operador é colocada em risco. Em seu tempo de inatividade é como uma mãe, sempre encontrando algo útil para fazer. Seus turbogeradores podem abastecer tropas em campo ou fornecer ajuda humanitária. Além disso, é compacto o suficiente para caber em um container de transporte padrão. Berserk é um complexo terrestre de guerra eletrônica que realmente faz jus ao seu nome. Ao avistar drones, ele enlouquece, os bloqueando com energia implacável. As suas antenas formam uma cúpula de 800 metros de diâmetro, criando então um escudo invisível para qualquer um que esteja dentro. O sistema EW funciona com a sua própria bateria, enquanto a plataforma pode transportar 400 quilos de suprimentos ou rebocar um trailer de meia tonelada. Ele roda a 25 km por hora e pode ser controlado a 20 km de distância, com um único controle remoto. Então clique no botão curtir se quiser ver este Berserker no lendário mangá. Olha, com esse submarino elétrico Kronos, dá vontade de vestir aí um terno bem apertado e correr para salvar Gotham. Mas até mesmo seu design empalidece perto desse motor aí de 1.600 HP. O Kronos pode se mover a 50 km por hora e disparar torpedos de 127 mm a até 3 km. E para reconhecimento, você pode mergulhar a 250 metros, inclusive permanecer submerso por 54 horas no modo híbrido. Com 9 metros de comprimento, cabem 10 Robins aí dentro, né? Quero dizer, passageiros, além de um operador. Mas também pode ser operado remotamente, com um alcance de controle de 250 metros. Pobre Zeus, esse Kronos não é alguém que ele possa derrotar. Controlar o drone Kamikaze Hero 400EC é o mais próximo que se pode chegar de ter uma telecinese. O operador pode pará-lo em pleno voo, trazê-lo de volta ou reorientá-lo com movimento. O drone em si tem um design em forma de cruz, aparentemente para espantar vampiros, e pode ser lançado de plataformas terrestres, marítimas ou aéreas. O seu motor elétrico o torna mais silencioso que um tigre em caça, enquanto a sua ogiva dupla de 10 kg pode perfurar até mesmo um bunker de munição reforçada.
Graças às suas câmeras ópticas infravermelhas, ele enxerga dia e noite, voa por até 2 horas e opera em um raio de 150 km por hora. Montar tendas grandes costuma dar um certo trabalho, mas a DLX tem uma solução. Seus abrigos de campanha são montados em apenas 10 minutos. Eles fazem parte de um sistema modular, então você pode conectá-los a transformadores gigantes, hospitais de campanha, centros de comando e assim por diante. Adicione aquecimento ou resfriamento e você viverá melhor do que na maioria dos apartamentos alugados. Essas barracas são construídas para suportar condições climáticas extremas, incluindo ventos de 120 km por hora. O material é um vinil resistente, ele resiste a fogo, mofo e umidade. Em outras palavras, é praticamente um tanque no mundo das casas de tecido. Olha, esse tritão aí, ó, não tem um torso humano nem cauda de peixe, mas ainda assim nada livremente, acima e abaixo d'água. Esse guarda marítimo, não tripulado, ele patrulha litorais e bases navais, avistando visitantes suspeitos com as suas câmeras e sensores e enviando relatórios em tempo real. Apesar de toda a sua tecnologia, ele funciona com energia verde pura, energia solar, energia eólica. Graças a essa dieta ecológica, ele pode navegar na superfície por 90 dias a 9 km por hora. Quando o reconhecimento subaquático é necessário, ele mergulha por até 5 dias a 4 km por hora. Para comunicação, ele usa o que for melhor: satélite, rádio, Wi-Fi ou até redes mesh. Até Poseidon ficaria com inveja de um ajudante como esse. O TPY-4 parece uma tábua de passar roupa gigante para o exército, ou pelo menos é o que eu gostaria de dizer. Na verdade, é um radar multiuso para detectar ameaças aéreas. De mísseis balísticos a microdrones, o seu conjunto de radares em fase os fareja como um gato perseguindo ratos e emite relatórios instantaneamente. No modo estacionário, ele cobre 1.000 km. No modo rotação, 555 km. Basicamente, a aeronave deve simplesmente dar meia volta imediatamente, porque as chances de não ser notada são mínimas. O TPY-4 foi projetado para fácil implantação. Todo o processo leva apenas alguns minutos e é portátil para caminhões. Por que enviar pessoas para lutar contra robôs quando podemos enviar robôs para lutar por nós? A Torre Storm, com um lançador de granadas MK-19, é uma excelente candidata a um guerreiro elétrico. Com 47 quilos, ela é facilmente montada em qualquer plataforma robótica e assume as tarefas mais arriscadas sem interrupções. Os operadores podem disparar a uma distância segura de 50 a 100 metros, mas ele também funciona de forma autônoma. A estabilização em um computador balístico permitem atingir alvos de até 2 km até que todas as 64 granadas sejam descartadas. As medidas são 1,20 m por 1,40 m por 80 m. Ele cabe perfeitamente em um SUV padrão, mesmo sem cadeirinha para criança, tá? O que é isso aí? É um Hulk mecânico? Você pode se perguntar. Melhor ainda, viu, te respondo. A plataforma de missão flexível da Moog não é uma arma em si. É mais como uma fada madrinha. Sim, monte-a em qualquer coisa. De uma picape a uma nave, e ela se transforma em uma máquina pronta para a batalha. Seja para defesa de bases ou destruição de tanques. Como uma fashionista trocando de roupa, ele muda aí de acordo com a missão. Armas de hoje, radar amanhã, foguetes Thales de 70mm guiados a laser no dia seguinte. Ele é um guarda-roupa com o qual você vai realmente ficar feliz. Um fã amou tanto o lançador de granadas M202 Flash que pediu permissão oficial para recriá-lo. Não é de se surpreender, ele foi um sucesso na década de 1980, seguindo os passos dos lança-chamas da Segunda Guerra Mundial. E sejamos honestos, quando Arnie o empunha com tanto estilo, é difícil não gritar de alegria. O M202 podia disparar foguetes um de cada vez ou em uma salva. Para facilitar o transporte, o cano e a empunhadura eram rebatíveis. O alcance dependia do alvo. Superfícies planas de até 750 metros, bunkers a curta distância, 200 metros. Ele foi aposentado na década de 1990, mas, como você pode ver, a sua glória continua viva. Se os gansos conseguiram salvar Roma, as águias protegerão a Holanda. Olha, sem brincadeira, eles construíram um drone FPV em forma de águia para realizar reconhecimento sem levantar suspeitas. Nem o barulho do motor denuncia.
já que os motores podem ser desligados e o drone pode planar com correntes térmicas. Você o lança manualmente como um avião de papel. E olha, embora as águias de verdade tenham uma visão aguçada, essa aí, tá equipada com TV e câmeras multiespectrais, sem falar nas habilidades de mapeamento 3D. E a melhor parte é que você não precisa alimentá-la com ratos. E esses drones são como porcos espinhos, só que, em vez de espinhos, carregam RPG-26S. Chamar isso de defesa não seria correto, já que foram construídos para arruinar o clima de veículos com blindagem leve. Eles podem disparar por 25 minutos seguidos, atingindo velocidades de 36 km por hora. O seu alcance de voo é de até 5 km, e a essa distância não há chance de escapar. Pode parecer uma bateria sofisticada, mas esse sistema de radar é o melhor da sua classe. Pense nele como um pombo turbinado. Ele tem uma visão de 360 graus, cobrindo todo o hemisfério superior em um raio de 100 km. A sua especialidade é detectar alvos de baixa visibilidade. Uma pessoa a 20 km, um caça a 65 km, nada passa despercebido, nem mesmo uma mosca, muito menos um drone. Claro, inimigos podem tentar bloqueá-lo, mas isso é como tentar enganar o Google. É inútil. Nada impede esse radar de fornecer aos operadores as coordenadas e a altitude exatas de qualquer visitante indesejado. O míssil hipersônico Typhoon Block 4, da Turquia, supera os concorrentes chineses e russos, pois ele pode ser lançado a partir de sistemas móveis, não apenas de navios ou silos. O seu alcance é de 3.000 km, o suficiente para voar de Ankara a Londres sem escalas, e viaja a mais de 6.000 km por hora. O bloqueio do GPS também não ajuda. Esses sistemas basicamente desistem e gritam "Eu me rendo!" quando o Typhoon aparece. Adicione o seu peso de 7 toneladas e a sua precisão milimétrica com uma margem de erro de apenas 5 metros. Você pode riscar hangares, defesas aéreas e outros alvos estratégicos da lista de ativos. O canhão eletromagnético japonês, um verdadeiro samurai da artilharia, enfrenta mísseis hipersônicos. Ao acumular energia cinética, ele lança projéteis de 40 mm a quase 8.000 km por hora, sem que os mísseis tenham tempo de sequer dizer olá antes do impacto. Os detalhes ainda são desconhecidos, mas os desenvolvedores afirmam que o cano dura 120 tiros sem reposição, e os testes no mar já foram bem sucedidos. Próximo passo: implantação em terra, comprovando sua versatilidade. Se todas as promessas se cumprirem, os sistemas de defesa aérea estão prestes a entrar em uma nova era. O barco autônomo Spyglass tem apenas 1,80 m de comprimento, mas tem a altitude de um navio de guerra. Ele atinge uma velocidade de 37 km por hora e se conecta a outros sistemas para formar uma frota digital para missões complexas. A sua IA permite que ele navegue mesmo sem GPS, enquanto seu design modular permite que ele troque de tarefas rapidamente. Espião hoje, sabotador amanhã, transportador de suprimentos no dia seguinte. Com uma carga útil de 18 quilos, ele é surpreendentemente útil. O seu tamanho compacto permite que você o lance de grandes navios ou até mesmo helicópteros. Prova de que barcos pequenos não devem ser subestimados. Há um ditado que diz: se você encontrar o sistema Ejerha, prepare-se para uma chuva de drones. Com pulsos eletromagnéticos, ele não apenas bloqueia os sinais, como literalmente frita os cérebros eletrônicos de mini UAVs, isso em um raio de 1 km. E ao contrário dos sistemas de EW típicos, que bloqueiam tudo à vista, esse deixa as comunicações amigáveis intactas. Agora, ele tem também uma outra grande vantagem que ele conta: mobilidade. Você pode montar o Ejerha até mesmo em um trailer comum, o que o torna rápido de implantar e reposicionar em campo. O que mais você pode dizer? Perfeição, uma lenda, um ícone. O veículo blindado Striker X parece ter se teletransportado do futuro. Comecemos aqui pelo trem de força híbrido. Ele permite que o veículo se mova e realize uma vigilância silenciosa. E olha, com propulsão elétrica pura, enquanto o motor a diesel funciona silenciosamente com o gerador para recarregar as baterias. Ver esse tipo de abordagem ecológica nas Forças Armadas é como avistar um unicórnio, né? Os designers foram claramente inspirados pela Lego, e você pode encaixar novas peças imediatamente. Um drone de reconhecimento para escotilha, uma metralhadora pesada de 2,7 mm, por exemplo. A cabine também foi reorganizada para que o motorista se sente ao lado do comandante, perto o suficiente para ouvir suas piadas de guerra.
E o veículo está equipado com sensores que oferecem à tripulação uma visão externa de 360 graus. Os professores podem querer um desses ponteiros laser, mas por enquanto só o contratorpedeiro USS Preble o possui. O sistema Helios foi projetado para destruir mísseis hipersônicos, como uma babá profissional. Ele os coloca para dormir na velocidade da luz, porque é exatamente essa velocidade com que o seu feixe viaja. O Helios também funciona como um sensor de precisão, fornecendo reconhecimento e identificação de alvos. Qualquer drone inimigo é basicamente uma formiga sob uma lupa. Enquanto o Helios vigia os mares, os céus são guardados pelo Hugh Jerome. Montado em um helicóptero, ele serve como um escudo contra ataques repentinos de sistemas portáteis de defesa aérea. Mesmo contra múltiplas ameaças ao mesmo tempo, o Hugh Jerome não vacila. As suas torres duplas de laser e bloco de rastreamento detectam e destroem instantaneamente qualquer alvo que se aproxime. E é totalmente compatível com todos os sistemas de alerta de mísseis. Esse poder de amizade torna o Hugh Jerome imbatível. O capacete Darkfighter K9 foi projetado para transformar cães em guerreiros invencíveis. Estilhaços, poeira química ou até lasers. A estrutura de polímero repele tudo e pesa apenas 400 gramas. A focinheira removível inclui um sistema de filtragem integrado, para que o cão não fique ofegante, igual o Pug, sabe, que fica aí depois de uma corrida de 1 minuto. A lente anti-embaçante oferece uma visão panorâmica nítida. Os sons altos e sirenes podem assustar até os lutadores de 4 patas mais durões. Mas o Darkfighter pode ser equipado com fones de ouvido protetores. E não é só isso. Ele é compatível com mais de 30 acessórios, incluindo câmeras infravermelhas, lanternas e microfones. Mesmo aqueles gatinhos glamurosos do Instagram não têm tantos acessórios. Enquanto isso, na China, inventaram um mata-moscas gigante sobre rodas. Bem, quase, né? Tem rumores de que esse novo sistema de guerra eletrônica pode até mesmo bloquear radares de F-35. E como ele é equipado com uma antena log periódica, que cobre uma faixa de frequência ultralarga, isso não é tão improvável. Pelo menos em testes oficiais, ele já fez com que UAVs de todos os tipos perdessem a orientação, desviassem do curso e fizessem pousos de emergência. O mais surpreendente nisso é que, apesar da sua potência e volume, o sistema ainda pode ser transportado em um caminhão comum. Uma prova do que acontece quando engenheiros realmente amam o que fazem. Quando se trata de evacuação aérea, o drone britânico T-400 é incomparável. Com decolagem e pouso verticais, ele não precisa de pista. Seus 8 rotores podem transportar com segurança um soldado ferido de até 180 quilos, mesmo que algum deles sejam nocauteados. Mau tempo? Sem problemas. O sistema de estabilização ignora ventos fortes enquanto voa a 126 km por hora. E o seu alcance é de 19 km, e você pode pilotá-lo apenas com um laptop. E, se necessário, o T-400 também pode entregar munição às tropas, ou memes para manter o moral alto. Star Wars nos alertou sobre armas a laser há muito tempo. Agora conheça o Trident. Não, ele não vaporiza planetas, mas pode transformar aeronaves em sucata a 2 km de distância. Mais importante, é muito barato. Enquanto um míssil pode custar centenas de milhares de dólares, um único disparo de laser custa cerca de $100. É engraçado que o imperador Palpatine definitivamente pagou caro pela sua Estrela da Morte. Ele deveria ter chamado engenheiros ucranianos. Quando o Havoc RCV entra no campo de batalha, todos ficam atentos. Literalmente, o seu motor híbrido elétrico torna o seu movimento quase silencioso. E ele tem algo que muitas pessoas ainda não têm: inteligência. Graças à IA a bordo, o Havoc navega até mesmo pelos piores terrenos e climas com facilidade. Assim como o personagem de Fragmentado, essa plataforma terrestre tem múltiplas personalidades: veículo de combate, lançador de minas, sistema de defesa aérea, apenas algumas de suas funções. O mérito vai para o seu design modular e sua carga útil de 5 toneladas. E com essas especificações e uma velocidade máxima de 110 km por hora, o Havoc RCV é simplesmente um canivete suíço sobre rodas. Se você avistar um mosquito no céu com um rotor de 3 pás de 12,8 metros, então esse é UAV Air Truck. O seu compartimento de carga tem 500 quilos. E é o orgulho e alegria da galera.
Primeiro, é espaçoso, grande o suficiente para muitos suprimentos e munição. E segundo, é intercambiável. Então, enquanto um compartimento está em voo, o outro pode ser carregado, economizando muito tempo. Esse Mosquito voa a 140 km por hora, movido não a sangue, mas a um motor de turbina a gás com alcance de 360 km. Ele pode pousar em praticamente qualquer lugar, sem precisar de uma pista de pouso sofisticada. O parceiro logístico ideal para condições adversas. Já falamos sobre drones de evacuação. Agora, vamos para as plataformas terrestres. Quando um soldado cai, a plataforma multifuncional BOGAC se movimenta com seu braço robótico e o transfere cuidadosamente para macas extensíveis. Todo o processo leva cerca de 4 minutos. Com controle remoto, o resgate funciona mesmo sob fogo pesado. A sua suspensão exclusiva pode alterar a distância do solo. Se capotar, não se debaterá como uma barata, mas moverá as rodas e continuará se movendo. Se o módulo lançador de granadas estiver montado na parte superior, o sistema até o retrai automaticamente para evitar danos ao capotar. Alimentado por um sistema híbrido, o BOGAC pode funcionar 12 horas ininterruptas. E nada como um pato. Muito legal, né? Sapadores são valiosos demais aí para ficarem sem reforços. Eis o Forger MK2. Tanto o veículo quanto a sua garra hidráulica são controlados remotamente, mantendo os operadores seguros. Ele pesa 3,5 toneladas e possui rodas direcionáveis, permitindo que navegue por florestas ou bunkers em locais apertados. As suas dimensões Gnomo, de 4,3 metros de comprimento, 2,6 metros de largura e 1,8 metros de altura, o tornam perfeito para todos os tipos de missões. Conheça o Tubarão Robô, o único tubarão do mundo que fere não com os dentes, mas com as informações que ele acumula. O seu formato permite que ele se aproxime furtivamente de navios inimigos e espione tudo com as suas câmeras e microfones. As suas nadadeiras biônicas multiarticulares são tão silenciosas que outros peixes perguntam se ele está doente. Isso, somado à velocidade de 18,5 km, o torna perfeito para a vigilância subaquática. Além de coletar informações, esse drone também pode ajudar em buscas e resgates. E com 2 metros de comprimento, ainda há tanto espaço vazio em seu interior que provavelmente disparará torpedos em breve. O exército dos Estados Unidos decidiu não esperar que os soldados se tornassem ciborgues por conta própria e se uniu à Microsoft para acelerar esse processo. Eles incorporaram um sistema de realidade aumentada EVAS diretamente nos capacetes. No visor, os soldados veem um mapa 3D detalhado do campo de batalha, com aliados e inimigos se movendo em tempo real, como se estivessem olhando para um minimapa de Call of Duty. Um servidor central em um veículo da empresa mantém todos sincronizados. Com câmeras e termovisores integrados, o EVAS permite que você veja através da fumaça, opere na escuridão total e localize alvos ocultos, inimigos atrás de arbustos, eles aparecem como objetos brilhantes. E olha, bônus! Os soldados podem treinar em simulações detalhadas de terrenos reais. Só não se esqueça, hein? Não há respawn na vida real, hein? Você já ouviu o ditado "genialidade é simples"? É isso que o lançador Vampire resume em poucas palavras. Um soldado pode montá-lo em sua caminhonete e partir sozinho para destruir drones, o controlando diretamente do assento do motorista. Os 4 tubos de lançamento disparam foguetes guiados a laser, seja em alvos individuais ou em todos eles de uma vez. Se algo for especialmente ousado, sim, ele vem com câmeras e um termovisor para maior precisão. E não, alho não vai espantar esse vampiro não. Após o encontro com o drone MD-22 da China, até a barreira do som foi quebrada. Sabe por quê? Porque esse drone voa 6 vezes mais rápido, a incríveis 8.600 km por hora. Ele pode viajar 8.000 km, a distância da China ao continente americano, carregando uma carga útil de 600 kg. Você pode lançar o MD-22 de quase qualquer lugar, até mesmo de um balão meteorológico na estratosfera. É o único UAV que é realmente capaz de manobrar em atmosfera rarefeita e mostrando aí aos sistemas de defesa antimísseis quem é que realmente manda. Os fãs de Black Mirror sabem o quão perigosas as abelhas eletrônicas podem ser. E embora esse modelo ainda tenha 22 centímetros, em breve será impossível diferenciá-las da coisa real. Equipadas com câmeras e microfones,
Esses microdrones, na verdade, podem se infiltrar nos lugares mais secretos. Afinal, quem suspeita de um inseto inocente? Eles são controlados remotamente por computador, o que significa risco zero para o operador. E se algo der errado, as abelhas protegerão a sua rainha. Elas podem se aglomerar e desorientar o inimigo. O que você acha dessa nova invenção militar? Comenta abaixo aí. E é só por hoje, galera. Não esqueça de curtir, se inscrever e deixar um comentário contando aí qual dessas tecnologias militares mais te impressionou e o porquê. E até a próxima, hein? Valeu, tamo junto. Tchau!